Paulo Ferreira Pinto, nasci 27 de outubro de 1949. Você nasceu em Juiz de Fora? Nasci em Juiz de Fora. Eu costumo falar que Juiz de Fora cresceu debaixo dos meus pés. Eu nasci no centro topográfico de Juiz de Fora. Ali tinha um pirulito, onde ficava, não sei se fica ainda a sede da antiga TV Globo, ali perto do Museu Mariano Procópio. Dali eu mudei uns 4, 5 anos em Santa Terezinha. De Santa Terezinha eu mudei para... Na época não tinha Avenida Brasil, né? Eu sou do tempo que não tinha Avenida Brasil em Juiz de Fora. Então eu fui criado uma boa parte da minha vida às margens do campo do Leopoldina, que era um campo de futebol perto da Central do Brasil e da estação ferroviária Leopoldina, que não existe mais também. E aí, como é que foi esse tempo seu de infância, de juventude e a relação com as atividades físicas? O meu tempo de juventude, o mais legal que eu estudei na Academia de Comércio. Eu tenho 7 anos de Academia de Comércio. Eu fiz o ginásio, na época a gente falava o ginásio científico na Academia de Comércio de Juiz de Fora. E a Academia de Comércio de Juiz de Fora, como era uma escola que tinha a direção dos padres, esses padres na sua maioria vinham da Alemanha, a Academia de Comércio tinha, eu lembro até hoje, por exemplo, eu aprendi a saltar distância e triplo na Academia de Comércio. Tinha lá pessoas que saltavam, faziam salto com vara. A Academia de Comércio inaugurou uma piscina há muito que Juiz de Fora só tinha piscina do Esporte Clube Juiz de Fora, não é? Então tinha uma atividade física muito intensa. E eu fazia parte da Cruzada Eucarística da Academia de Comércio, que era uma parte vinculada à Igreja Católica, onde eu fui inclusive coroinha. Então nós íamos aos domingos assistir missa e depois da missa, eu como coroinha também ajudava na missa, né? A gente ia e ficava a manhã inteira praticando atividade física na Academia de Comércio. Então eu fui criado de um lado de um campo de futebol, não é? Então jogava bola praticamente todo dia. E na Academia de Comércio a gente tinha muita oportunidade também da prática de educação física. E legal também que nessa época a nossa educação física ela era 6 horas da manhã. Muitas vezes a gente chegava na Academia de Comércio, estava escuro ainda, fazia atividade física, tomava banho e depois ia para as aulas. Você imagina hoje em dia, nós fazíamos atividade física às 6 horas da manhã. Quais eram? Você tem lembrança dos seus professores lá na academia? Na Academia de Comércio, professores de uma maneira geral, né? Professores da área da educação física? Não, da área da educação física, depois de muito, eu tive o Paulinho, que não era formado em educação física, e quando aqui na universidade eu encontrei com o Zeolindo, que o Zeolindo era médico. Como ele era médico e era corredor, ele então, como ele fazia no curso de medicina, ele foi ser professor de educação física na academia. Juiz de Fora, quando o curso de Educação Física foi criado, tinha 3 professores formados em Educação Física, cuja formação também a gente não sabia direito onde é que eles tinham formados, porque a Educação Física também não tinha uma formação regular em termos de graduação no Brasil. Muitos professores de Educação Física que a gente tinha no Brasil eram professores que tinham uma formação militar, que eles eram vinculados ao Exército, à Marinha ou Aeronáutica. E como é que foi, dessa juventude, dessa vivência com a atividade física, a decisão de se tornar professor de educação física? A minha decisão de se tornar professor de educação física, ela tem um percurso aí intermediário. O percurso intermediário é que quando eu fiz 19 anos, eu fui fazer NPOR, aí eu fiz NPOR e depois eu passei 4 anos como oficial R2, no 4º Grupo de Artilharia de Campanha. Então, como eu já era muito vinculado à educação física, lá eu fui 3 anos, eu fui oficial de educação física. E nessa época eu tive oportunidades também, eu era instrutor de educação física, fazia parte da educação física para todo o quartel, e também nessa época, como tinha as competições militares, né? Eu participei durante 3 anos do salto triplo, da competição do salto triplo, representando aqui a 4ª Região Militar.
E ganhando, inclusive, porque na época eu já tinha muita velocidade, né? E salto triplo era um salto que praticamente quase ninguém praticava em Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de praticar salto triplo no quartel e ser, inclusive, campeão da 4ª Região Militar no salto triplo. E aí, como é que veio? Daí, quando eu saí em setembro de 1974, e o curso de Educação Física vai ser criado. Então eu fiz o vestibular de Educação Física no final do ano de 1974. Eu sou da 5ª turma do curso de Educação Física. Então, em 1975, eu tinha parado de estudar durante 4 anos, né? Eu fiquei esses 4 anos no quartel. Aí então eu vou fazer Educação Física. Já tinha uma vinculação muito grande, tudo. Era um curso onde também o vestibular, na época, para mim, entre aspas, era mais fácil. Lógico que não foi mais fácil, porque eu tive que estudar 3 meses ali, aquilo que deu tempo de eu estudar. E entrei na 2ª turma de 1975 para fazer o curso de Educação Física, que na época era 3 anos. Então, em 1978, eu queria formar, porque eu estava com 25 anos de idade, eu tinha que formar, eu tinha que trabalhar. Então eu tive que correr atrás, entre aspas, de um prejuízo que eu estava aí na parte da minha formação profissional. E como é que era a faculdade nesse período, né? Estou falando assim, do ponto de vista das instalações físicas, memórias que você tem dos professores que atuavam aqui, fala um pouco do currículo. A rigor não existia faculdade, né? Nós éramos um departamento ligado ao ICBG, antigo, que era o Instituto de Ciências Biológicas e Geociências. E nós não tínhamos o Centro Olímpico. Acho que uma história legal, hoje em dia a gente não fala mais Centro Olímpico. Talvez quando você me convidou para eu falar aqui, talvez eu pensei em falar um pouco desse momento em que foi criado o curso de Educação Física. Eu acho que é importante a gente resgatar isso e colocar isso na história. O curso de Educação Física foi criado em 1973 porque tinha já um interesse de uma comunidade aqui na universidade de criar um curso de Educação Física. Esse interesse vinha através do Aldemir Negron Martins, que era diretor do ICB, que era ICBG, e tinha já o contato do professor Carlos Campos Sobrinho, que inclusive dá nome ao diretório acadêmico, que foi o primeiro coordenador do curso de Educação Física. E nessa época existia no Brasil, na época da ditadura, a obrigatoriedade da prática desportiva nas universidades. Não era nem nas universidades, porque se a gente falar hoje universidade, a rigor, né, naquela época a gente só falava em universidade, a gente não falava, por exemplo, em escolas particulares. A gente praticamente não tinha escola particular, não tinha faculdade particular no Brasil, a gente não tinha esse modelo. Era o aluno ou ele ia para a universidade, ou então não iria fazer o curso superior, né? Então, como existia essa prática desportiva obrigatória para todos os universitários, estava na época da construção dos campos universitários no Brasil, e a nossa universidade, o nosso campus universitário não tinha local para a prática desportiva dos alunos. Estava na época da construção dos campos, o reitor daqui na época, se não me engano era João Martins Ribeiro, foi em Brasília para reivindicar, já tinha, como existia todo o projeto do campus, existia um projeto que eles falavam aqui no conceito deles, que era construir um centro olímpico na universidade. E esse centro olímpico, eles foram lá para buscar recursos para construir o centro olímpico, né? Quando eles foram buscar o recurso para construir o centro olímpico, o discurso qual que era? Nós vamos construir o centro olímpico, vocês terão que implantar a prática desportiva universitária. Aí, como tinha também o interesse em se criar um curso de Educação Física, o pessoal falou assim, não, nós podemos criar a prática desportiva universitária, mas nós também queremos criar um curso de Educação Física. Casou-se uma coisa com a outra, o projeto já existia, aí criou-se o curso de Educação Física em 1973, e olha como é que a história é escrita e a gente não sabe. Nunca nós implantamos a Educação Física obrigatória para o ensino superior, porque como Juiz de Fora sempre foi uma cidade revolucionária no aspecto positivo, uma cidade que sempre buscou as liberdades, a universidade sempre se entendeu que tinha que ser uma universidade pública, onde a autonomia universitária fosse exercitada na sua totalidade, nós também
éramos contra a educação física obrigatória para todos os universitários. A gente achava que quem queria fazer, queria que pudesse fazer. Então, nós nunca implantamos a educação física obrigatória que era preconizada por um decreto-lei, que eu não me lembro agora, pela ditadura. Essa sua passagem agora é importante, porque eu queria te fazer uma outra pergunta baseada no que você falou, né? Do interesse do Negão e do Campos Sobrinho em trazer para cá o Centro Olímpico e valorizar essa questão da atividade física e da educação física. A historiografia da educação física muitas vezes coloca esse tempo da década de 70 como um envolvimento com as questões ideológicas do governo militar. E você falou que a universidade sempre teve, Juiz de Fora, mas a universidade sempre teve uma perspectiva mais ligada ao campo das liberdades, da esquerda, né? Havia algum interesse ideológico ligado a esse campo da ditadura militar nessa fundação, nessa tentativa de criação do Centro Olímpico, ou os interesses eram outros? Não, lógico que havia. Se a gente pensar historicamente no aspecto político também, a maior força militar de Minas Gerais, ela ficava em Juiz de Fora, não ficava em Belo Horizonte. Juiz de Fora era a sede da 4ª Região Militar, que era o general mais importante de Minas Gerais, ele ficava em Juiz de Fora, que foi na época da ditadura, Olímpio Mourão Filho, depois de um certo tempo, não lembro quanto foi, a sede foi para Belo Horizonte. Então, Juiz de Fora foi a sede também do DOI-CODE de Minas Gerais. Então, toda uma força de repressão ela foi colocada em Juiz de Fora também na época. E a universidade, se levantar, por exemplo, a influência do ICHL na época, a influência de alguns professores da comunicação, a influência de alguns professores de todas as áreas, mas fundamentalmente do ICHL, a força do ICHL para Juiz de Fora, para a universidade, era fundamental, porque isso também coincide com o movimento docente. O movimento docente, a nossa associação de professores, foi criada, se não me engano, em 1978. E não por acaso nós tivemos aqui a Maria José Félix Ribeiro, que era Maria José Félix Ribeiro, porque era casada com Gilvan Procópio Ribeiro, um professor que também participou do movimento docente forte em Juiz de Fora. A Zezé, a gente chamava Zezé, foi presidente do ANTES. Nós somos fundadores do ANTES, a APES é fundadora do ANTES. Nós temos o Márcio Antônio de Oliveira, professor Márcio Antônio de Oliveira, histórico no movimento docente nacional. Não por acaso nós tivemos 2 professores que foram presidentes do ANTES. Aqui na Educação Física nós tivemos 2 professores que foram presidentes da APES, o professor Paulo Roberto Bassoli e o nosso carneirinho, o professor Carlos Alberto Camilo do Nascimento. Então, esse movimento, eu acho que para a educação física foi muito interessante, esse movimento político de Juiz de Fora, a educação física também conseguiu entrar nesse movimento político de Juiz de Fora e participar. Eu me lembro, por exemplo, que eu e o Bassoli, nós éramos tidos aqui, eram os meninos da educação física, eles falavam que nós éramos os meninos da educação física participando do movimento docente, né? O movimento docente, na época, quando nós participamos do movimento docente, a APES não tinha filiação, nós começamos a fazer filiação nas assembleias, a gente não tinha recurso para o pessoal viajar para participar das reuniões nacionais, a gente não tinha nada que nós tínhamos, a gente escutava a Voz do Brasil para receber informações do movimento docente, o material vinha em fax para a gente tinha que ler o material na véspera, né? Chegava o material do fax das reuniões do ANTES. Esses materiais eles chegavam de madrugada via fax, um fax às vezes de péssima qualidade, porque era realmente tudo muito precário, né? A gente tinha que ler o material, preparar jornal, porque também tinha que fazer jornal, tinha que rodar um jornal de um dia para o outro, de manhã cedo rodar um jornal para colocar o jornal na Assembleia. A gente não tem nem noção do que a gente fazia nessa época. Tinha momentos de greve nosso, a greve de 79, greve de 80, greve de 81. A greve de 81 foi histórica, em que praticamente a gente rodava de noite. E com ainda, um dado interessante que é legal colocar, com ainda pressão militar para prender, por exemplo, o professor Márcio Antônio. Então o professor Márcio Antônio, ele não ia para casa sozinho.
A gente pegava o nosso carro, colocava o Márcio no carro, levava o Márcio Antônio para casa, no outro dia alguém ia lá pegar o Márcio Antônio, porque o que acontecia? Ele podia ser preso de uma hora para outra, ninguém sabia que ele foi preso, ninguém sabia para onde que ele foi, ninguém sabia quem prendeu, ninguém sabia nada. Então o Márcio Antônio, ele era, entre aspas, a gente andava com ele 24 horas nessa época. Então isso juntou tudo com a educação física, porque a gente vai contar 50 anos de história da educação física, e esses 50 anos de história, até com a criação da Faculdade de Educação Física, é uma força muito grande. Porque na época nós não tínhamos, o estatuto da universidade não mudava. Nós tínhamos um estatuto lá que era caduco, que ninguém tinha força de mudar, ninguém sabia nem como mudar. Para mudar o estatuto também você tinha que mandar para o MEC. Se você mandasse para o MEC não ia aprovar a mudança do estatuto. Esse estatuto nosso só foi mudado efetivamente quando o professor René Gonçalves de Matos, junto com o professor Carlos Alberto Tassi Crevelari, que era o vice-reitor, eles foram eleitos. Aí que nós conseguimos fazer uma mudança estatutária. Isso foi, o René entrou em 1994 que o René entrou. Entre 94 e 98, em 4 anos, muita base desse estatuto da universidade que tem hoje, vem da época do professor René, junto com o professor Crevelari. E que memórias você tem, assim, específicas sobre a tua vivência enquanto aluno aqui? Não, como aluno eu tive talvez uma das melhores fases da minha vida. A gente fazia a maioria das aulas fora da universidade. Quando foi em 76, nós fizemos uma pressão para, entre aspas, inaugurar o Centro Olímpico. Que, entre aspas, o Centro Olímpico estava praticamente pronto. A gente preferia vir para o campus do que ficar sem ter unidade, porque a gente não tinha local onde a gente ficava. O único monumento que a gente tinha, que a turma ficava praticamente toda junta, era em cima, lá no ICBG, ou na Faculdade de Educação, na disciplina do ICBG, na Faculdade de Educação, porque todas as aulas práticas eram realizadas fora da universidade. Quando nós voltamos para cá e começamos a ter a nossa unidade, nós inclusive elegemos o primeiro presidente do UDA, que até por acaso foi meu primo, o Tonzinho, Antônio Júlio Lopes Pinto, que foi o primeiro presidente do UDA. Eu sou o segundo presidente do Diretório Acadêmico de Educação Física. Eu sou o segundo. Nós não tínhamos presidente do Diretório Acadêmico. O presidente do Diretório Acadêmico foi criado aqui, quando nós viemos aqui para cima. Aí então o curso começou a criar corpo. Então a nossa chegada aqui dentro foi legal, Aberto. Um ginásio novinho, um campo de futebol novinho. A gente não tinha essa quantidade, não tinha piscina. As aulas de natação continuavam a ser executadas ali embaixo no Jardim Glória, né? Mas a maioria das disciplinas nós começamos a ter sala de aula, nós começamos depois a ter uma sala do diretório acadêmico, né? Olha que coisa interessante, eu estava lembrando do dia, quando nós nomeamos o diretório acadêmico, o professor Carlos de Campos Sobrinho, nós fizemos a inauguração na sala do diretório acadêmico, sabe de quê? De um rádio AM-FM. Isso foi uma época que era o máximo, vamos inaugurar um rádio FM, compramos um rádio para o diretório acadêmico. E o DEA era de forte ação, né? O nosso diretório acadêmico ele era fortíssimo. Eu me lembro, o Jefinho, por exemplo, é uma história da força do nosso diretório acadêmico, quando ele foi presidente do diretório acadêmico. O Jefinho pode contar uma boa parte dessa história. E o nosso diretor acadêmico, nós trouxemos aqui para dentro da universidade o primeiro encontro nacional, foi o primeiro, o segundo, eu não vou falar que foi o primeiro, que pode ser que eu esteja com um lápis de memória aí. Eu não tenho esse dado. Mas aqui dentro da universidade foi a primeira vez que os estudantes dormiram dentro do campus. Nós fizemos um pacto com o pró-reitor de assuntos comunitários e extensão na época. Ele não queria de maneira nenhuma, não, vai transformar aquilo lá, aluno vai dormir lá dentro, mas nós já éramos professores nessa época. Aí nós assumimos um compromisso da gente vir para cá, passar a noite junto com os alunos. Nós vimos para cá, entrava numa sala, lá ia dormir,
e os alunos que iam fazer dentro do que eles achavam interessante, eles faziam o que eles quisessem fazer. Então, os alunos ficaram acampados dentro do espaço da universidade. Isso para a época era uma coisa fora do comum. Ninguém aceitava isso. E isso foi feito graças ao que é um movimento que os professores na época nós fizemos para que nós sediássemos esse Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física. E como é que foi esse processo de transição? Você se formou? Como é que foi a vinculação à universidade como professor? A minha vinculação praticamente foi direta, né? Porque eu, como aluno, eu já como entrei mais maduro, como aluno com muita experiência de vida e tudo, eu como aluno na época, eu consegui essa associação atlética. Não existia associação atlética, nós criamos a nossa associação atlética, nós fizemos com que a medicina criasse a associação atlética dela, que a engenharia criasse a associação atlética dela, tudo registrado em cartório. Criamos a Liga Universitária Juiz de Fora de Esportes, realizamos vários jogos universitários nessa época. Então você vê, eu como aluno já tive muita vinculação com essa parte da educação física. Assim que eu entrei, eu formei em julho, dia 25 de setembro, eu já era professor na Faculdade de Educação Física. Naquela época não precisava de titulação. Naquela época não existia concurso público. Existia só uma prova que era feita para professor colaborador, porque os professores não entravam na carreira do magistério superior. Aí eu entrei em 1978, como professor em setembro. Logo de cara, o professor Carlito me indicou para fazer um curso de especialização que foi realizado no Cefam, né? Foi um curso de educação física que veio, inclusive, na época era muito comum trazer professores da Alemanha para ministrarem os cursos, né? Até quem foi a intérprete na época foi a professora Maria Lenk. Nós ficamos hospedados no Cefam umas 3 ou 4 semanas fazendo esse curso. Como eu era muito vinculado ao professor Carlito, eu quando aluno, eu já ajudava o professor Carlitos, né, para fazer a matrícula. O professor Rômel depois foi o primeiro coordenador de curso de educação física, logo após o Carlitos. O professor Rômel naquela época não tinha, o mandato era 2 anos, não podia ser reconduzido. Logo após, você vê, eu entrei em 1978, em 1981 eu era coordenador de curso. Fui coordenador de curso de educação física, em 1981, de 81 a 83. E aí eu fui percorrendo esse caminho todinho. Eu comecei a trabalhar com handebol, trabalhei com basquetebol, trabalhei com treinamento desportivo. Numa época, inclusive, que eu trabalhei com handebol e basquetebol, onde os nossos cursos ainda, eles eram realizados. Tinha a turma masculina e tinha a turma feminina. Então você dava a mesma aula de basquetebol ou a mesma aula de handebol para os homens, a mesma aula de basquetebol ou handebol para as mulheres. Eu cheguei a dar 28 aulas por semana aqui na Faculdade de Educação Física, aulas presenciais mesmo, aula ali com aluno ali, 28 aulas naquela época. Que a gente era aulista. E você, para passar para a dedicação exclusiva, você tinha que dar no mínimo 20 horas aula por semana para passar. E também não tinha essa discussão de dedicação exclusiva, isso não existia. A universidade não tinha esse princípio. Muitas mudanças ou muitas ações que existem hoje, a gente não tem nem noção de que, porque realmente não existia dedicação exclusiva na universidade. E fala um pouco para nós dessas suas experiências no campo da gestão. Você já falou que foi coordenador de curso e depois você preencheu com outros cargos, né? Na FAIFIC e na universidade. Conta para nós. Isso foi acontecendo quase que naturalmente. Primeiro, um grupo de professores que a gente tinha que era muito forte. Nós nunca participamos de nenhuma reunião com nenhum gestor da universidade sozinhos. Nunca participamos sozinhos. Ia eu, mais 2 ou 3 professores. Nós tínhamos uma ação política orquestrada, né? Vários professores participavam, o Bassoli, o Rominho, o Edson, o Carneirinho. Eu estou citando só isso, mas para não citar, todos eles, todos os professores. Existia um movimento. E outra coisa,
A educação física queria ser independente, nós queríamos ser independentes. E existia, como eu falei anteriormente, que não existia estatuto, o estatuto existia, mas não se mudava o estatuto, porque aquilo ali, o quanto menos mudasse, mais a força da reitoria ela poderia ser colocada em cima da gente. Ninguém tinha informação sobre o orçamento, ninguém tinha informação sobre nada, nem processo de contratação de professores, distribuição de professores, distribuição de recursos, ninguém tinha informação de nada, né? Aí nós começamos a nos organizar aqui dentro da faculdade, porque tinha aqui o seguinte, nós éramos um departamento vinculado ao ICBG, o curso era vinculado à Faculdade de Educação, e o Centro Olímpico, que era toda essa área administrativa, tinha um diretor do Centro Olímpico que era nomeado pelo reitor. Aí nós começamos a falar, isso aqui não pode, não pode, nós temos que ter uma unidade. Aí começamos um movimento de discussão para criar a Faculdade de Educação Física, né? Esse processo de gestação da Faculdade de Educação Física começou dentro, porque nós éramos um departamento só, que era o Departamento de Educação Física e Desportos, criado, vinculado ao ICBG. Então, o chefe de departamento participava das reuniões do Conselho de Unidade do ICBG. Você imagina isso. E o curso é vinculado à Faculdade de Educação Física e o espaço ele era administrado por um diretor que tinha ordens do reitor. Não podia funcionar. Aí começamos a discutir a criação da faculdade, a ordem que a gente... Não adianta querer criar faculdade, não adianta querer faculdade, vocês não vão conseguir criar porque o MEC não vai criar o MEC. Falei, nós vamos andar com o processo. Andamos com o processo, montamos o processo e tudo, levamos para o Conselho Superior. Na época o Renê já estava na... Renê? Já estava? Já estava. Aí nós... Não, o Renê não estava não. O reitor anterior era o Massicano. Mas nós tínhamos na época do Massicano o pessoal, que os pró-reitores do Massicano eram os pró-reitores vinculados ao movimento docente. Aí nós conseguimos que o nosso projeto de criação da Faculdade de Educação Física e Desportos fosse relatado por um amigo nosso, que era o professor Carlos Alberto Argrives Botti, professor Twin, que foi o relator do nosso processo. Aí o processo foi relatado, foi encaminhado para o MEC, mas nós não tínhamos informação nenhuma naquela época. Também você não tinha acesso às informações. Num belo dia, recebemos a informação que chegou aqui a criação da Faculdade de Educação Física e Desportos. Aí o reitor, que era o professor Passini, pegou o chefe do departamento, que era o professor Perniza, e nomeou o Perniza, sem escutar ninguém. Ele nomeou o Perniza. Nomeou o Perniza, o professor Perniza, sem escutar ninguém. O Perniza ia ser o diretor da Faculdade de Educação Física. Aí o que foi que aconteceu? Nós tentamos fazer um movimento aqui dentro, mas não teve eco político, né? Fazer eleição, nós vamos fazer eleição, não teve eco, o pessoal achou que não devia fazer, que não era o momento de fazer, deixava o professor Perniza terminar o mandato dele. Aí o professor Perniza criaram um suposto mandato ali, né? Terminou o mandato dele, e nessa época então eu me lancei candidato a diretor da faculdade. O Edson foi o meu candidato a vice, né? Então aí tivemos eleição, o professor Perniza foi candidato, junto com a professora Alice Almerita Machado Borkowski, que foi a candidata a vice-diretor dele, e eu ganhei a eleição. Existiam propostas diferentes assim, para você ter, para nós termos duas chapas distintas nesse período? Não, existia, não, lógico que existia. O que acontece é o seguinte, a nossa proposta ali, em termos de Faculdade de Educação Física, era a Faculdade de Educação Física aberta, que discutia tudo. O grupo de professores que participou, que me apoiou também para ser candidato a diretor, é o grupo que discutiu a criação da Faculdade de Educação Física, né? Discutiu como que os departamentos iam ser colocados. A gente tinha toda a memória da criação da Faculdade de Educação Física, né? E o professor Perniza, ele era um professor mais veterano do que a gente e tudo, e ele não tinha essa história da criação, né?
E até em termos de perspectiva, onde que isso poderia chegar, eu acho que ele não tinha. E só para a gente marcar temporalmente, que ano foi criada a faculdade? A Faculdade de Educação Física, se eu forçar um pouco a memória, foi criada em 1989, 90. 89, 90. Eu entrei como diretor em 1992. Então a Faculdade de Educação Física foi criada em 89 e 90. Elisa ficou 1 ou 2 anos, né? 1 ou 2 anos. 1 ou 2 anos. Averiguar direitinho essa data. Fechando, tem que averiguar direitinho. Fechando o mandato aí. Acho que foi 91. Foi 91. Acho. Eu não tenho a idade. Eu só sei que eu entrei em 92. Eu entrei em 92. Eu fiquei de 92 até 96. Quando eu fiquei em 92, 96, eu já peguei a eleição do professor René. Tá? A minha sala de direção da faculdade foi a sala onde nós fizemos toda a coordenação por telefone. Era o telefone fixo, não tinha telefone celular nessa época. De toda a coordenação da campanha do professor René no dia da eleição e antes era feita na minha sala, aqui na direção. Porque nós tínhamos também uma pessoa muito forte politicamente nossa aqui, que era o professor Paulo Roberto Bassoli, né? Muito ligado também ao professor René, muito ligado ao professor Crivellari, né? Então nós fizemos esse movimento todo aí, junto com o professor René. Aí eu falei com o René, porque tinha já naquela época o interesse em criar a nossa fundação, a FADEP, né? O Bassoli foi o primeiro presidente da FADEP, foi criado na época do professor René. Quando o professor eu saí da direção, eu fiquei 92 até 96, o professor Bassoli me sucedeu. Aí nós fizemos trocamos. Eu fui para a FADEP, ser presidente da FADEP, o Bassoli veio ser diretor da Faculdade de Educação Física. Olha que legal. Fala um pouco mais sobre o Bassoli, que é uma figura tão importante para a gente. O Bassoli, eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu estava comentando, não sei com quem que eu estava comentando, um ditado antigo, rei morto, rei posto, né? Mas o professor Bassoli, ele, na história da educação física de Juiz de Fora, na história da educação física nacional, uma pessoa de uma participação ativa muito grande. Você nota o seguinte, o que o Bassoli fez? Ele trouxe, até a dissertação de mestrado do Bassoli seria muito interessante se pudesse rememorar, rever a história. A dissertação de mestrado do Bassoli foi defendida na Faculdade de Educação Física, chama Escola de Educação Física da Federal do Rio de Janeiro, onde nós dois fizemos mestrado. Eu, Bassoli e o professor Emerson Amorim, que é uma pessoa também muito importante no movimento da educação física nacional, professor, que está morando em Juiz de Fora, parece que ele voltou a morar em Juiz de Fora, o Emerson Amorim. O Bassoli, por exemplo, além da participação dele aqui na educação, o Bassoli foi atleta, o Bassoli foi um atleta de ginástica artística de nível nacional, não é? Trouxe a ginástica toda aqui para dentro da faculdade, junto com o professor Rômulo Zainick e a professora Emiliana Simões, né? Então, quando o Bassoli começou também a fazer essa ligação da educação física com a participação política, o Bassoli começou a trazer para a educação física na universidade um processo em que as outras faculdades começaram a enxergar a Faculdade de Educação Física. Então, a Faculdade de Educação Física tem uma força política na universidade e no Brasil, graças ao professor Paulo Roberto Bassoli. O Bassoli, por exemplo, esses cursos que estão sendo criados nacionalmente de residências médicas, onde nós não temos nem noção ainda de onde isso pode chegar, porque nós não estamos participando politicamente disso, efetivamente. A gente tinha que ter uma participação política mais forte junto às prefeituras, junto ao Ministério da Saúde. Eu estou conversando com o professor Carneirinho para ver se a gente dá uma mexida nisso aí. Por quê? Nós estamos formando residentes de educação física que podem atuar diretamente aonde?
Nas unidades básicas de saúde, atender as pessoas que não têm acesso à atividade física, o Bassoli já era, na época, uma pessoa que começou a discutir isso junto com os diretores das faculdades de educação física de Minas Gerais. O Bassoli criou um fórum dos diretores das faculdades de educação física de Minas Gerais, olha que legal. E começou a discutir esse processo de formação dos profissionais de saúde para a de saúde também. Não obstante ele ser um atleta, um ex-atleta, ele gostava muito da parte competitiva. Então, a participação do Bassoli, o Conselho Federal de Educação Física fez uma homenagem muito interessante ao Bassoli, né? Existe a medalha, o professor Paulo Roberto Bassoli, não é por acaso que existe essa medalha, mas eu acho que nós ainda fizemos muito pouco pelo que o Bassoli representa e representou para a educação física de Juiz de Fora e para a educação física nacional. Eu acho que a história, aos poucos, ela vai fazer isso. Eu acho que a gente tem que se afastar um pouco também dessa parte da emoção e tudo, transformar isso em sentimento. Isso muito que você está fazendo é importante, porque você está começando a... O que é? Vamos saber esses livros aí, onde estão esses livros, como é que essa história foi escrita. E eu acho que nós vamos chegar num momento em que a gente vai dar um valor devido à participação do Bassoli na Universidade Federal de Juiz de Fora e também nas universidades brasileiras em relação à educação física, mas não somente em relação a isso, em relação às políticas de educação física, né? Eu acho que nós precisamos também de profissionais de educação física que discutam política de educação física e tenham um processo de influenciar no meio político para que essas políticas de educação física comecem a ser transformadas em leis, em decretos, essas coisas todas. Paulo, fala um pouco da tua experiência como vice-reitor. Eu como vice-reitor, eu fui 8 anos vice-reitor, de uma reitora que é muito forte, que é muito competente, uma reitora ou uma pessoa, vou falar uma pessoa porque hoje é prefeita de Juiz de Fora. A Margarida, a Margarida mandava, a gente já tinha um e-mail, né? 4, 5 horas da manhã, a Margarida está trabalhando. Hoje, de vez em quando eu encaminho uma mensagem para a Margarida, ela responde 4, 5 horas da manhã. Então, nós trabalhamos 8 anos e trabalhamos muito. Porque, por exemplo, em um ano, nós trouxemos a Faculdade de Medicina para dentro da universidade. Em um ano. A medicina, a fisioterapia e a enfermagem, que a gente queria unificar o campus. Depois teve aí uma mudança de rota, que foi levar a Faculdade de Medicina lá para perto do HU, que foi um erro acadêmico, né? Porque distanciou os estudantes de medicina do meio acadêmico. O estudante de medicina não é estudante de medicina. Esse meio da universidade, ele faz muita falta. Entrar no RU, sair do RU, participar de um evento, de outro evento, deslocar, estar no mesmo ônibus, isso faz muita falta, né? Então, nessa época que nós ficamos 8 anos na vice-reitoria, foi um ano de... A gente... É como se fosse um processo de continuidade. Nós entramos depois do Renê, com a expectativa que podia ficar 8 anos, porque o Renê não podia ser reeleito, não existia a reeleição de reitor ainda, nem de diretor, isso foi criado depois. Então nós tínhamos a expectativa de ficar 8 anos igual nós ficamos 8 anos, e muita coisa tinha que ser feita para dar continuidade ao que o Renê e o Crivellari fizeram. Paulo, como é que foi o processo de escolha do seu nome para candidato a vice-reitor junto à Margarida? Eu acredito que, todo o processo de escolha de candidato, ele é um processo de escolha político, a gente não vai deixar de reconhecer isso. Na época, eu acredito, por exemplo, já tinha sido vinculado, alguém queria que eu fosse candidato a reitor antes um pouco, alguém achava que eu podia ser candidato a vice-reitor antes da Margarida, ou no período do Renê ali. E esse movimento, ele saía, no meu caso, ele saía muito dentro da APS. Porque eu fui um participante muito ativo da APS. Eu nunca fui
candidato a nada na APES, mas chegava na época do movimento docente, eu participava diretamente. Eu fechava como se fechasse minha casa e me transportava para dentro da APES, porque ali eu acreditava também que era muito importante para a gente. Eu acho que na época, né, que teve também um dedo direto da Margarida de querer que eu fosse o vice-reitor dela. Depois disso, o que é? Houve uma construção dentro do movimento docente para a aceitação do meu nome. Tá? Então nós fizemos 3 ou 4 ou 5 ou 6 reuniões ali, da APES ali, né? A Margarida num determinado momento fez também uma reunião com esse pessoal da APES para consolidar o meu nome, né? Então meu nome saiu do movimento docente, aí saiu meu nome. Tanto é que teve um movimento contrário a mim, né? De um outro grupo da universidade, que não era um grupo vinculado ao movimento docente, em que até uma reunião nós fizemos na Faculdade de Educação, um professor perguntou, peraí, mas como é que fica a situação do vice-reitor? Ele queria trocar o vice-reitor, não queria que eu fosse o vice-reitor. Aí não tinha condição nem de querer trocar mais, porque achava que já estava consolidada, né? Foi um processo político que passou, em que a Margarida certamente liderou, né? Que a Margarida, ela foi, quando o René foi eleito, nós do movimento docente, nós temos várias reuniões aqui dentro da educação física para criar a pró-reitoria de pesquisa. E nós não tínhamos pró-reitoria de pesquisa. E nós queríamos que a Margarida fosse a pró-reitora de pesquisa. E tinha um grupo que não queria que a Margarida fosse pró-reitora de pesquisa. E nós fizemos força para que ela fosse pró-reitora de pesquisa, você entende? Então a Margarida foi 4 anos pró-reitora de pesquisa, na época do René, que isso também avalizou, né, para que ela pudesse ser candidata a reitora da universidade. Já vinha de uma pró-reitora de pesquisa, teve contato, estava no momento em que nós tínhamos que fazer pesquisa, nós tínhamos que criar a pós-graduação, né? A pós-graduação na universidade estava começando ainda, esse processo de contratação dos doutores, a universidade teve que vencer muitas batalhas para que isso efetivamente se consolidasse, inclusive numa resolução, né, do Conselho Superior. Então, eu acho que a minha indicação, toda indicação, ainda mais com o cargo de reitor e vice-reitor, é indicação política. Foi um movimento político na época que chegou e consolidou no meu nome. E Paulo, como é que você vê, estamos aí em 2023, completando 50 anos do curso de Educação Física em Juiz de Fora, aqui na UFJF, como é que você projeta os próximos 50 anos da nossa faculdade? Eu acho que, por exemplo, outro dia eu estava participando de uma reunião com os professores do departamento, o quadro mudou muito. E nós temos que ter consciência que o quadro mudou. O papel da educação física agora, nesses próximos 50 anos, vou voltar 50 anos atrás. 50 anos atrás nós tínhamos 3 professores de educação física em Juiz de Fora, formados. 3 professores. Então, todos os professores que vieram trabalhar no curso vieram de fora, de Juiz de Fora, mais da UFMG. Praticamente a UFMG que encaminhou os professores para cá. Hoje nós temos um concurso aberto aqui que tem mais de 60 doutores no concurso aberto aqui. Então nós não temos problema na formação de professores. O problema que nós vamos enfrentar nos próximos 50 anos é o que efetivamente, vou até falar de uma maneira bastante genérica, onde ficará a atuação do profissional de educação física na sociedade brasileira, ou como que está, se eu quiser ampliar, como que está a atuação do profissional de educação física na sociedade mundial, qual que é o nosso papel? Porque se há 50 anos atrás era a escola, que há 50 anos atrás nós tínhamos um problema nacional também, de que era colocar todos os alunos na escola, nós temos alguns problemas residuais ainda, que é colocar todas as crianças na pré-escola hoje. Então a gente achava, que a gente fala inclusive educação física, esse tema educação física é escola.
Nós temos que falar em educação física, nós temos que falar em atividade física, nós temos que falar em aptidão física. Nós temos uma população que está envelhecendo. Hoje, a expectativa nossa hoje é que em 2035, mais ou menos, a população brasileira vai parar de crescer. 2035, 2040, nós teremos em torno de 20 a 22, 23% de pessoas com 65 anos de idade ou mais, né? Só imaginar, no ano 2000, a França tinha mais de 4 mil pessoas com 100 anos de idade ou mais. Hoje o Brasil, eu não sei, eu não vi o censo agora, pessoas com 100 anos de idade ou mais, o Brasil, com toda certeza, nós devemos passar possivelmente 20 mil pessoas com 100 anos de idade ou mais. Então, a nossa atuação profissional, parece que esse currículo nosso vai ter que ficar muito atento para isso. Nós não podemos continuar a pensar, e nós também não estamos pensando nisso, em que a nossa atuação estará circunscrita à escola, né? Nós temos, por exemplo, um problema sério agora, que é aquelas pessoas com 30 até 50 anos de idade e que entram no mercado de trabalho e que praticamente não estão fazendo atividade física. E qualquer documento, qualquer pesquisa que você lê hoje, um fator atenuante dos problemas de risco, dessas doenças que são as doenças cardíacas, as doenças, por exemplo, o diabetes, né? O problema do sobrepeso, essas doenças todas, a educação física também é um fator atenuante, desde como um fator de risco. Então, o nosso desafio, que eu acho que vai ser mesmo, é a gente fazer com que a educação física possa fazer parte do cotidiano das pessoas, possa ser algo como uma cultura incorporada. E o profissional de educação física, naquilo que a população não incorporou, o que ele vai fazer? Aquela pessoa que quiser ter um atendimento diferenciado, ela vai procurar o profissional de educação física. Mas o nosso desafio, o que é? É incorporar na população brasileira, na população mundial, aqueles conteúdos que são importantes para que a pessoa possa, ela por si só, fazer a sua atividade física como um processo de manutenção da saúde. Se ela quiser melhorar um pouco, o profissional de educação física estaria pronto ali para atuar. Eu acho que esse é o desafio nosso para os próximos 50 anos. Muito obrigado, professor.